Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Colunista Anderson Comenta. Hoje eu venho dar continuidade sobre o tema o neoliberalismo e a precarização do trabalhador. Você já se inscreveu no meu canal? Não? Então se inscreva no meu canal, o Colunista Anderson Comenta, e adicionar o sininho para receber a notificação e compartilhar com os seus amigos. Muito bem. O vídeo passado, então, eu falei sobre o processo histórico desde os primórdios dos trabalhadores, alguns autores que mostraram como as contradições do capitalismo e tudo mais. Hoje eu vou dar uma sequência, um complemento do vídeo que não falei sobre, por exemplo, a Comuna de Paris, que aconteceu em 1871, lá na França, onde os trabalhadores atuaram, mobilizaram, tomaram fábricas, só que o Estado, a classe burguesa, a burguesia, a palavra burguesia vem do significado de burgo, né? Cidade fortificada, cercada, só para esclarecer isso a vocês. Bom, e continuando, e lá nesse período o Estado usou o aparelho de repreensão contra os trabalhadores e esmagaram a mobilização. Outro fato histórico importante, marcante, foi a Revolução Francesa, ou também conhecida Revolução Burguesa, também, que lá os trabalhadores viviam numa péssima qualidade, péssima condição de vida, as condições que não davam sequer condições de viver, enquanto a aristocracia, a monarquia viviam no luxo, do bem melhor, gozava, usufruía daquilo que eles achavam melhor para eles. Enquanto as pessoas pobres não tinham nenhuma perspectiva de vida melhor, nenhum horizonte. Só para poder esclarecer isso aqui para vocês. Vamos lá. E agora vamos voltar um pouco no processo, né, com relação do neoliberalismo no século passado, no século XX, que eu falei um pouco após da Segunda Guerra Mundial, houve um processo de mudanças com relação a isso, né, por conta que houve um debate, né, naquela ocasião, depois daquela crise de 29 também, que aconteceu, e aí houve uma mudança nesse aspecto de melhorias de vida, ou seja, o bem-estar social, o welfare state, como é conhecida. E com isto, os trabalhadores tiveram uma melhor condição de vida por conta eu diria o seguinte, houve um debate naquela ocasião, né, entre Keynes e Hayek. Houve um debate com relação a isso. E Keynes, naquele período, disse que é mais importante haver um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento aqui para poder salvar o capitalismo, certo? Muito bem. Bom, nesse período, vamos começar, era conhecida pela a era de ouro do capitalismo, né, do neoliberalismo que aconteceu. Os trabalhadores tinham uma vida melhor, né, o salário, antes que eu me esqueça, o salário mínimo foi criado com uma condição para que não houvesse uma exploração, uma diminuição do trabalho que ganhava, que era remunerado, certo? Que o trabalhador não podia ter. É uma segurança para o trabalhador. Vamos lá. Nesse período ainda, né, que houve a divisão do trabalho, os trabalhadores tinham umas condições melhores, né, de vida. E com isto chegou em 1973, o que aconteceu naquele período? O choque de oferta, a crise do petróleo e também a diminuição da taxa de lucro dessas pessoas, dessas burguesias. Foi esse ponto central, nessa estrutura que foi impactada. E com isto houve uma mudança significativa, houve uma transição nesse período.
Apareceu dois elementos importantes dessa história, né, protagonistas, vamos colocar assim, que mudaram a estrutura da sociedade, que foi moldada da forma que hoje a gente conhece. Eu estou me referindo de Margaret Thatcher. Alguém já ouviu falar dessa mulher? Conhecida pela Dama de Ferro, né? Pela sua posição firme dela, que ela impõe, que ela colocava, né, nas suas atitudes, sua postura, né? Então, por que é o que eu quero chegar a dizer? Ela teve algumas frases importantes que ela trouxe naquele período, né, falando sobre não há sociedade, e sim indivíduos e famílias. Significa, quer dizer que é só que o Estado não poderia intervir, e sim que o indivíduo tomasse iniciativa, fazer, melhorar para si só. Não poderia ter um apoio, uma ajuda, um auxílio do Estado neste contexto. Ela quis dizer isso, né? E também tem uma outra frase também para defender esta política do neoliberalismo que estava iniciando lá na Inglaterra. Ela tem uma frase dizendo: não há alternativa. Ela quis dizer isso, né? Nesse modelo econômico que estava sendo desenvolvido naquela ocasião, certo? E também Ronald Reagan, o presidente americano, também aderiu a esse tratado. Houve muitas mudanças desse período, mas da Margaret Thatcher foi mais especial por conta que ela fechou as ferrovias, né? Demitiu trabalhadores. Ela tinha muito apreço, né? A escola austríaca, né? E era muito fã de Friedrich Hayek, aquele que eu falei há poucos instantes com relação a Keynes, tá? Só para poder esclarecer isso a vocês. Nessa mudança, né, vamos lá agora, aqui no Brasil, começou aquele processo de que mudou significativamente as estruturas econômicas que a gente conhece. O que aconteceu? Como é que diz? Na década de 1980, aqui no Brasil principalmente, a indústria era muito pujante, bem desenvolvida. Só quando chegou no período em 1900, na década de 90, que foi, então, vamos dizer assim, que aqui no Brasil foi um marco temporal que aconteceu, da mudança significativa, no ponto de vista para os trabalhadores. Foi ali que começou o processo das privatizações, demissões de trabalhadores e também as mudanças tecnológicas também, né, que havia do Fordismo, que a gente tinha, né, naquele período. Agora houve uma mudança, uma transição. E neste aspecto, vamos começar a falar sobre a questão, o que aconteceu também lá em 2008, né, a crise financeira, que foi, aí sim, que foi lá nesse período, que é 2008, a crise subprime, né, a crise dos bancos, né, que as bolsas de valores tiveram uma perda significativa, com mais de 50%. Foi aí que começou inicialmente, e começou também nesse período o famoso, que eu já chamando duas formas, pode me chamar cyberfordismo e ou cyberindústria. O que significa isso? É lá que aconteceu as mudanças tecnológicas, né? Vou começar a falar sobre essa questão ainda, em outros vídeos, mais ainda. As mudanças tecnológicas que aconteceram, né? Houve as máquinas hoje automatizadas. Hoje existe também, com relação às Big Data, que são armazenamento de informações que as máquinas tinham adquirido, que faziam as operações mais complexas, né? E também a inteligência artificial, a IA, que lá tem uma variedade que observava, imitava e tomava iniciativa, né, por conta própria.
e atuavam nesse processo de trabalho mais, eu diria, mais sofisticado, mais complexo, que o humano não podia. Isto trouxe alguns problemas nesse significativo com relação à classe dos trabalhadores. Cada vez mais havia a gente chamava de desemprego estrutural, ou seja, uma mudança de algumas atividades que o trabalhador tinha naquela ocasião e foi perdendo ao longo do tempo. A gente chama isso de, Karl Marx chamava isso de trabalho vivo para trabalho morto, ou seja, as máquinas ocupando o lugar dos trabalhadores. Esta é a parte que eu queria trazer para vocês. É importante, meus amigos, que você possa entender melhor a dimensão que está acontecendo hoje, dessa mudança, dessa transição. Por conta também que aconteceu em 2017. Claro, em 2017, aquela mudança significativa, né, da reforma trabalhista que aconteceu no Michel Temer, que era um projeto de ponte para o futuro, que eles tinham esse projeto ambicioso, né, que tirasse a presidente Dilma Rousseff no cargo de impeachment para poder tocar a sua política, né, de austeridade, mudanças estruturais no campo do trabalho, tá? Então, o que aconteceu? Foi a reforma trabalhista que teve a lei número 13.467. Lá houve uma mudança significativa, que era uma forma de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, tirando os direitos, criando uma instabilidade e outras formas. No próximo vídeo eu vou falar sobre essa questão ainda, dar uma continuidade com relação qual foram os impactos dentro disso. Eu agradeço a todos. No próximo vídeo eu trarei para vocês. Muito obrigado.